Oi, gente, a paz do Senhor Jesus a todos. Eu louvo, exalto e bendigo o nome do nosso Deus por mais um dia, por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui. Muitas vezes nós deixamos de ser gratos a Deus por tudo aquilo que Ele é, por tudo aquilo que Ele faz nas nossas vidas. Nós muitas vezes reclamamos por aquilo que nós queríamos conquistar, por aquilo que nós gostaríamos de ter. E nós muitas vezes não conseguimos ainda, né? E deixamos e acabamos esquecendo daquilo que o Senhor já tem feito por nós, pelos milagres que o Senhor já tem realizado nas nossas vidas. Mas nós devemos sempre nos lembrar de que Deus nos trouxe até aqui, de que Deus nos deu condições para chegarmos até aqui, de que Deus tem nos sustentado, tem nos ajudado. Não podemos deixar de ser gratos a Ele. Devemos ter sempre, né, um cântico nas nossas bocas, sempre um louvor de adoração ao nome do Senhor por tudo que Ele é. Nós sabemos que o Senhor, Ele habita em meio aos louvores, então que nós possamos louvar, que possamos adorar a Ele, mesmo quando nós estamos passando pelo deserto, mesmo quando nós estamos na luta, na prova, nós devemos adorar, bendizer o nome do nosso Deus por tudo aquilo que Ele já tem feito, né? Enquanto nós louvamos, enquanto nós adoramos, o Senhor age em nosso favor. É nisso que nós temos que crer, é nisso que nós temos que confiar. Amém? A palavra de Deus que eu tenho para mim e para você nesse dia, ela se encontra no livro de Êxodo, capítulo 17, no versículo 3. Mas o povo estava sedento e reclamou a Moisés: por que você nos tirou do Egito? Foi para matar de sede a nós, aos nossos filhos e aos nossos rebanhos? É exatamente disso que essa palavra vai nos falar. Vai falar sobre a rebelião do povo de Israel. Um povo que não era grato a Deus por tudo aquilo que Deus estava fazendo por eles. Deus havia mandado Moisés tirar aquele povo lá da servidão, né? Eles estavam sendo escravizados lá pelo rei do Egito há mais de 400 anos. E Deus, então, quis tirar aquele povo, né, dali. Deus preparou uma terra abençoada para que eles pudessem habitar. E aquele povo estava sendo conduzido, né, por Moisés. Mas eles estavam passando ainda pelo deserto. Eles precisavam passar por aquele deserto. E muitas vezes nós não queremos mesmo passar pelo deserto, né? Nós queremos ir direto nas bênçãos, nós não queremos passar por lutas, por dificuldades, mas nós sabemos que até o próprio Jesus, quando Ele foi para realizar a sua missão, Deus permitiu que Ele fosse levado ao deserto, né? Para ser ali capacitado, para ser ali preparado. E Jesus ficou firme, né? Jesus não murmurou, Jesus não aceitou ali as propostas de Satanás no deserto, porque ele sim era fiel, né? Tinha um compromisso verdadeiro com o Pai. E nós também não somos livres de passar pelo deserto, nós passamos muitas vezes, né? E é ali que Deus olha como é que nós nos comportamos, né, diante das dificuldades, se nós o adoramos ou se nós queremos adorar só quando está tudo bem, só quando nós estamos sendo abençoados, né? Deus muitas vezes nos prova para ver se nós confiamos mesmo nele realmente ou não. Aquele povo estava sendo levado, eles estavam provando das bênçãos, dos milagres de Deus. Deus já havia enviado pão do céu para eles, havia enviado codornizes, né, para que eles se alimentassem da carne ali. Deus estava cuidando de tudo para aquele povo. Mas chegou ali em um certo lugar ali do deserto que eles estavam sedentos, a Bíblia vai nos dizer. Estavam sedentos e não havia água. E eles já logo de pronto já começaram a reclamar. Começaram a murmurar, né? A falar de Moisés, a falar de Deus, a falar por que nós tínhamos que sair lá do Egito e vir para cá, era melhor ter ficado lá. Porque nós viemos aqui só para morrer de sede, nós vamos todos aqui, nossos filhos, nossos rebanhos, vão morrer de sede neste lugar. Olha que povo rebelde, que povo incompreensível.
né? Muitas vezes nós convivemos, nós temos que, né, conviver com pessoas assim também, que reclamam de tudo, que murmuram de tudo, né? Que não quer passar pelos processos, pelas dificuldades da vida. E muitas vezes eles querem que nós damos solução para os problemas deles. E nós muitas vezes não está no nosso poder isso. E quando aquelas pessoas estão reclamando, estão murmurando, a gente muitas vezes acaba, né, perde a paciência e começa a contender talvez com aquelas pessoas. E isso não leva a nada, isso não é solução para nada, a gente começar também a contender. Nós temos que fazer como Moisés. Moisés, ao invés de ficar contendendo com aquele povo, ouvindo aquilo e começar a contender, não, ele foi, deixou o povo ali e foi falar com Deus. Ele foi falar com aquele que tudo pode, com aquele que estava no controle de todas as coisas. Ele sabia que Deus estava no controle, ele tinha essa certeza. Ele foi e apresentou tudo diante de Deus. Ele falou: Senhor, o povo está querendo água, o povo está com sede, o povo está a ponto já de me apedrejar. Ele colocou tudo diante de Deus, né? Aquele povo do coração duro, aquele povo estava com o coração duro por causa das lutas, das dificuldades, né? Deixou entrar no coração e o coração virou pedra como pedra. Nós não podemos deixar as coisas entrar no nosso coração, né? Para não endurecer o nosso coração. A palavra de Deus diz: quando ouvires a voz de Deus, né, não endureçais o coração. Que nós tenhamos um coração sensível à voz de Deus, que nós não sejamos rebeldes como aquele povo de Israel, né, que era ajudado por Deus, mas que ali era um povo de coração duro. E quando Moisés fala com Deus, né, Deus fala para ele: Moisés, deixa o povo para lá, deixa o povo contender. Vai, pega algumas autoridades, né, pega algumas autoridades de Israel e vai na frente, né? Parte na frente deste povo e eu vou te esperar. Eu vou te esperar lá em cima, né? No alto do monte, da rocha lá, no alto da rocha, no monte Horebe. E quando você chegar lá, você pega o seu cajado e bate na rocha, porque da rocha vai sair água para esse povo. Um povo que não tinha ainda, né, a água que é Jesus Cristo. Nós sabemos que Jesus Cristo, ele é a fonte da vida. Se nós tivermos, né, essa fonte estiver em nós, nós não teremos mais sede, né? Nós vamos estar saciados, e aquele povo ainda não tinha isso. Muitas vezes nós convivemos com pessoas que ainda não têm isso, e nós precisamos, né, esperar, né? Nós temos que ter paciência, né? Colocar tudo diante de Deus, para que Deus faça a obra, assim como Ele fez ali. Moisés vai bater naquela rocha e vai sair água limpa para aquele povo, então, se saciar, né? Eles se saciaram, né, daquela água, da rocha que é Cristo. No livro de 1 Coríntios, no capítulo 10, vai nos dizer que aquele povo ali, eles beberam da água, né, da rocha, água espiritual, né? Espiritualmente falando, aquela rocha era Cristo Jesus que estava com aquele povo, né? Cristo já estava ali, Jesus já estava ali, né, caminhando, levando aquele povo, conduzindo aquele povo, assim como Ele está hoje conosco. Hoje nós temos, né, se nós andamos com o Senhor Jesus, se nós deixamos Ele tomar conta, Ele governar as nossas vidas, se nós entregarmos tudo para Ele, Ele está dentro de nós, essa água, essa fonte está dentro de nós, jorrando o tempo todo, fluindo dentro de nós, através do Espírito Santo, né? Está nas nossas vidas, e nós não precisamos ter sede, e nós podemos passar pelas lutas, pelas dificuldades, que nós vamos estar saciados, então nós vamos permanecer adorando, permanecer agradecendo a Ele, porque nós não vamos ter falta de nada, né? Essa sede não vai fazer parte da nossa vida.
Assim como o Senhor Jesus falou com aquela mulher samaritana lá no poço, Ele disse para ela, se você soubesse quem que te pede água, você é que pediria água para mim. Porque se você receber dessa água, você nunca mais vai ter sede. E nós não teremos mais sede, nós estamos já saciados por essa água que é Cristo, que está jorrando dentro do nosso interior. Essa água viva. Glória a Deus por isso. Glórias ao nome do Senhor por isso, por nós podermos ter essa água em nós, essa fonte de água viva em nós. Nós não precisamos ser rebeldes como aquele povo, nós não precisamos nos rebelar contra o Senhor por causa das lutas, por causa das dificuldades, por causa do deserto que nós passamos muitas vezes. Às vezes nós vamos passar sim pelo deserto, mas nós temos que estar diante do Senhor, apresentando tudo diante dEle. Ao invés de murmurar, ao invés de reclamar por aquilo que nós estamos passando, por aquilo que nós estamos necessitando, agradecer ao Senhor por tudo que Ele já nos fez, por tudo que Ele já nos concedeu até aqui, pela graça que Ele tem nos dado, pela força, para a gente caminhar, mesmo diante das lutas, das provações. O Senhor, Ele tem nos conduzido, Ele tem nos trazido, e Ele vai nos guiar, Ele vai nos levar. E ao invés de nós murmurarmos, nós agradecermos, nós glorificarmos o nome dEle, nós entoarmos louvores de adoração ao nosso Deus, porque a murmuração não agrada a Deus. A Bíblia diz que Deus, Ele se agrada dos louvores, Ele habita no meio dos louvores. Quando nós louvamos, quando nós adoramos o Senhor, independente das circunstâncias que nós passamos, Ele está ali habitando, Ele está ali conosco, nos ajudando, nos fortalecendo, preparando coisas melhores para as nossas vidas, fazendo com que nós saiamos do deserto, com que nós cheguemos na terra que Ele preparou para nós. Mas quando nós murmuramos, quando nós abrimos a nossa boca para murmurar, para reclamar de tudo aquilo que nós estamos vivendo, achando que Deus é culpado por causa das nossas lutas, das nossas provas, dos desertos que nós vivemos, quem se agrada disso é o diabo que se agrada. Porque quando nós falamos, quando nós abrimos a boca para falar, para blasfemar, para reclamar, ele pega aquilo. Aí nós damos legalidade para que ele venha agir sobre as nossas vidas, para que ele venha nos impedir de conquistar a bênção de Deus para nós. Ele só age se nós dermos legalidade, se nós ficarmos falando, liberando a palavra. Por isso nós temos que liberar palavras de bênção, profetizar, profetizar coisas boas, independente do que está acontecendo. Nós temos que liberar palavras de bênção, porque aí Ele não tem como agir. Aí é o nosso Deus que age, o nosso Deus que trabalha nas nossas vidas. A Bíblia diz que aquele povo se saciou daquela água que saiu daquela rocha. Quando Moisés bateu o seu cajado, saiu água limpa, eles se saciaram. Mas aquele povo não saiu do deserto. Aquele povo, eles morreram ali depois de deles tanto perambular por aquele deserto por 40 anos. 40 anos. E os seus corpos ficaram espalhados pelo deserto. Eles não chegaram à terra prometida, porque sempre estavam murmurando, sempre estavam reclamando de tudo, reclamando contra Deus. E foi chamado aquele lugar ali de Massá, de Meribá, porque o povo se rebelou contra Deus, o povo colocou Deus à prova. E nós não podemos pôr Deus à prova. Jamais, nós não podemos dizer, será que Deus está conosco ou não? O povo falou isso. Nós não podemos, nós temos que ter a confiança de que Ele está conosco sim. De que independente daquilo que nós tenhamos que passar, Ele está conosco. Levar essa certeza conosco. Não duvidar jamais. Porque Deus não se agrada da dúvida. A palavra de Deus diz que sem fé é impossível nós agradarmos o Senhor. Nós temos que ter fé, nós temos que confiar nele. Não, se Ele disse que vai nos levar, que vai nos conduzir, Ele vai nos levar, Ele vai nos dar condições de chegar. Porque Deus não age na dúvida. Nós temos que ser sim, sim ou não, não. Não tem como ficar no meio, não tem como ser neutros.
temos que ter a certeza e a convicção de que Ele está conosco em todo o tempo, né? Que nós possamos, né, ter, né, o nosso coração, né, sensível à voz do Senhor. Quando nós ouvirmos a voz dele, que nós possamos abrir o nosso coração, deixar Ele agir, deixar Ele trabalhar nas nossas vidas. Não ser como aquele povo lá, o povo de Israel, né, que endureceu o coração. As provas, as lutas não podem endurecer o nosso coração, jamais. Né? Porque se endurecer, nós impediremos o nosso Deus de trabalhar, de fazer aquilo ao qual Ele tem preparado para nós. Nós mesmos, muitas vezes, é que impedimos o agir dele nas nossas vidas, porque endurecemos o nosso coração. Né? Nós temos que ter um coração sensível à voz do nosso Deus. Ouvir a voz dele, né, e obedecer a voz do Senhor, para que Ele venha se agradar de nós, para que Ele venha trabalhar em nossas vidas da forma que Ele quer, da forma que Ele preparou para nós. Aquele povo de Israel tinha grandes coisas, né, lá na frente para alcançar, para conquistar, mas eles foram rebeldes. Eles não deixaram Deus fazer do jeito dele, e nós temos que permitir que o Senhor, deixar que o Senhor trabalhe do jeito dele, do jeito que Ele quer, né? Porque do jeito dele é melhor, Ele sabe o que faz. Nós muitas vezes não sabemos, né? Mas o Senhor, Ele sabe. E quando Ele age, é da melhor forma possível para as nossas vidas, amém? Essa palavra possa abençoar a sua vida, a sua casa, que possa ser relevante para a sua vida, e que o Senhor possa ser contigo, que o Senhor possa falar grandemente contigo, que o Senhor possa agir grandemente na sua vida, que Ele possa trazer para você aquilo que você necessita neste momento, aquilo que você necessita receber, que o Senhor esteja fazendo sobre a sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Amém?